Violação, rapto, abusos sexuais, pornografia com menores, roubos, coação sexual e ofensa à integridade física. Uma longa lista de 74 crimes acumulados ao longo de 5 anos e de que está acusado Henrique Paulino Sotero. Foi em Alfragide, Linda a Velha e Telheiras que terá violado 14 jovens adolescentes, agindo sempre com o mesmo modus operandi. Seguia-as até aos prédios, ameaçava-as com uma faca e forçava-as a práticas sexuais. Preso desde março de 2010, o julgamento teve início na passada quinta-feira. Um engenheiro químico de 30 anos disse estar arrependido e confessou todos os crimes ao coletivo de juízes. Sotero disse que tinha consciência de que o que fazia era ilegal, mas que teria continuado a fazer o mesmo se não tivesse sido denunciado. Explicou que sentia vontade de se sentir desejado e que olhava para a violação como uma forma de proporcionar às vítimas uma fantasia sexual. O discurso e o comportamento claramente desviantes serão agora explicados por um relatório psiquiátrico que poderá influenciar o rumo do processo. Segundo o psiquiatra António José Albuquerque, o comportamento compulsivo do arguido será resultado de um desequilíbrio químico no cérebro, o que irá implicar medicação até ao resto da vida. Um argumento que a defesa quer que seja levado em conta pelos juízes no julgamento. Nem é propósito da defesa, que fique claro, branquear o que ele fez. O que ele fez são os crimes que ele cometeu, são crimes hediondos, são crimes que não têm desculpa. Não se trata de branquear isso, mas trata-se de garantir um julgamento justo. Isto é, se ele sofre de qualquer compulsão, como o seu médico assistente afirma que sofre, então há que ver se isso é ou não verdade, porque isso tem repercussões ao nível da fixação da medida da pena. Embora polémico, este é um elemento determinante que deverá marcar a próxima sessão do julgamento, agendada já para o dia 15 de abril. Connosco, na Praça da Alegria, temos o juiz Rui Rangel. Olá, Rui, boa segunda-feira, boa semana. Igualmente. Também António Santos Pereira, psiquiatra. Olá. Bom dia. E Hilda Afonso, que é a diretora técnica do Centro de Atendimento para Ti, da UMAR, que é a União de Mulheres Alternativa e Resposta. Muito obrigado a todos. Rui, tudo tem que ser levado em linha de conta num tribunal. Para as vítimas não chegará, com certeza, a justificação química para o ato praticado por este sujeito. Bom dia. Não posso falar no caso em concreto. Em particular? E, portanto, não irei falar. O que posso dizer é que o conceito, quando nós estamos a lidar com matérias que possam resvalar para aquilo que poderá ser uma eventual inimputabilidade, sim, do ponto de vista, digamos, da pessoa não ser responsável criminalmente pelos seus atos que são praticados, o conceito médico-legal é diferente do conceito jurídico-penal. E, portanto, podemos estar a lidar aqui com conceitos completamente diferentes e, portanto, do ponto de vista médico-legal pode haver situações que se revelem, de alguma forma, com alguma limitação de consciência da ilicitude, consciência dos atos que são praticados, mas o conceito penal é um conceito diferente. É o conceito de, em termos de julgamento, perceber-se se a pessoa tem noção daquilo que fez, se tem noção dos atos que foram praticados, no tempo, no modo, no lugar, e, portanto, há um conjunto de interrogatórios que são feitos e que é possível perceber se aquela pessoa é ou não responsável do ponto de vista criminal. Pode haver um conceito médico, e isso é feito com base em relatórios que são feitos pelo Instituto de Medicina Legal e que é uma entidade isenta e imparcial e que, por vezes, neste tipo de processos, o próprio arguido junta um conjunto de pareceres médicos, mas médicos que são escolhidos pelo próprio arguido. Evidentemente que o estado de credibilidade desse tipo de relatórios tem uma credibilidade mais reduzida, porque há uma credibilidade que de facto tem uma outra dimensão para o Tribunal, do ponto de vista da valoração da pena, que é o relatório feito pelo Instituto de Medicina Legal. Dito isto, importa, e gostaria aqui de dizer mais 2 ou 3 coisas. O facto de a pessoa ter, por exemplo, ter uma limitação na sua capacidade, pode não significar que, do ponto de vista jurídico ou penal, a pessoa não seja responsável criminalmente.
E, portanto, pode ser responsável criminalmente. Porque, se fosse um conceito tão aberto e tão amplo, facilmente se abriria as portas para estarmos sempre no domínio da inimputabilidade, claro, e da ausência de responsabilidade criminal. E, portanto, não é verdade e não é assim que as coisas se passam. Mas pode ou não abrir um precedente, caso seja aceite uma justificação como esta? O que é determinante para o Tribunal é o relatório do Instituto de Medicina Legal, que é uma entidade oficial, que é uma entidade imparcial, que é uma entidade isenta e independente. E o relatório do Instituto de Medicina Legal relativamente a situações de redução de inimputabilidade pode ter alguma importância para a valoração e para a graduação da pena. Rui, já em alguns casos, não sei se noutros que tenhas tido a responsabilidade de julgar, pode existir uma interpretação completamente oposta. Já houve situações em que médicos, por exemplo, fizeram relatórios a pedido, por exemplo, do arguido, sim, e que consideravam o arguido completamente, do ponto de vista do conceito médico-legal, que não é o conceito jurídico ou penal, do conceito médico-legal, consideravam que aquela pessoa era absolutamente inimputável. E, portanto, que não tinha consciência dos atos que praticou, mas depois em tribunal verificou-se exatamente o contrário, e o relatório do Instituto de Medicina Legal era diferente do relatório que foi feito pelo perito particular escolhido pelo arguido. E, portanto, exatamente quando existe essa discordância é que te pergunto como é que fica o juiz, não é? O tribunal não. O juiz tem uma técnica de interrogatório que pode facilmente perceber-se se aquela pessoa tem ou não consciência dos atos que praticou. Há uma técnica própria para o interrogatório. Acresce que aí o juiz vai dar maior crédito seguramente ao relatório do Instituto de Medicina Legal. Nem pode ser de outra maneira. E, portanto, isso é que é determinante. Agora, quando estamos, por exemplo, e aí é que o nosso sistema ainda não absorveu uma nova realidade, porque tudo se adapta e a justiça tem que se adaptar também a estas novas realidades e estes novos fenómenos criminais, sobretudo quando estão em causa a dignidade e a salvaguarda da pessoa humana, que é isto, quando está em causa muitos crimes praticados pela mesma pessoa, o nosso sistema tem um sentido de desvalorização de muitos dos crimes que são cometidos. Exatamente. Porquê? Porque nós temos um limite da pena que não pode ultrapassar os 25 anos. Significa que muitos destes crimes vão ter uma ausência de responsabilidade. Porquê? Porque a graduação da pena vai ser tão irrisória relativamente a determinados crimes, porque nós em Portugal não temos uma soma de crimes. Um arguido, por exemplo, que pratique atos desta natureza, com os crimes que estão, por exemplo, em causa, com os crimes que estão em causa, se nós tivéssemos uma soma material das penas, apanharia quase 50, 60, 70, 80 anos de cada. Então não se pode traduzir, por exemplo, numa multa ou numa prestação de serviço? Nós em Portugal não temos isso. E, portanto, temos que fazer um arranjo jurídico e nunca a pena pode ultrapassar mais que os 25 anos. O que significa que há aqui crimes que vão ficar sem ser responsabilizados do ponto de vista da graduação da pena. E é preciso que o sistema perceba isto, e é preciso que a justiça perceba isto e que o legislador perceba isto e que altere isto. Mais, depois este tipo de situações pode dar estas situações que também passam a ser caricatas. É que quem pratica crimes desta dimensão e com esta gravidade e em número tão significativo, fica também em condições, se estiver no estabelecimento prisional, depois a cumprir uma pena, de nós darmos 25 anos de cadeia. Os juízes fizeram todo o seu trabalho, deram 25 anos de cadeia e a meio da pena esta pessoa pode sair. Ou seja, há crimes que deixaram de ser valorizados porque se deu uma pena irrisória e ainda por cima pode ter um bónus, desde que tenha bom comportamento prisional, pode ter um bónus de não cumprir os 25 anos de cadeia. E isto precisa de ser alterado. Claro. E é preciso também acrescentar, já aqui o temos dito, que não são os juízes que fazem as leis. Exatamente. E há muita ideia de que os juízes são os legisladores e não é verdade. E isto precisa de ser alterado. É a Assembleia da República. Em que sentido? Das duas uma. Ou para determinado tipo de crimes. Eu tenho defendido muito isto. Sei que, politicamente, nenhum partido político na Assembleia da República quer sustentar este tipo de ideias, porque há sempre esta noção de que é preciso dignificar. Nós temos uma proteção excessiva do arguido e uma desproteção da vítima em Portugal. E, portanto, é preciso haver um equilíbrio de forças nesta matéria. E, evidentemente, que das duas uma. Ou para determinado tipo de crimes de gravidade acrescida e com uma taxa de reincidência tão elevada, a pessoa não deve beneficiar da liberdade condicional. Isto é, foi 25 anos, deve cumprir a pena
até ao limite dos 25 anos. Ou então, aumentamos a pena. Eu não sou um adepto de que o aumentar excessivamente as penas, isto tem um efeito dissuasor na prática do crime. Sim. E que torna a sociedade mais segura. Não há uma relação causa e efeito. Não há uma relação causa e efeito, mas é preciso aumentar um pouco as penas para determinado tipo de crimes, o limite máximo. Em vez de ser 25 anos, 30, 40 anos. É possível hoje, e nós, com as inseguranças que estão a acontecer, com a criminalidade que está a acontecer, evidentemente que é preciso repensar este sistema. Claro, que as penas sejam mais exemplares e efetivamente aplicadas. Eu não sou um adepto de um Estado securitário, excessivamente securitário. Isso não resolve nada. E há países que têm a pena de morte e continuam a ter crimes elevadíssimos, uma taxa de criminalidade elevada. Mas é preciso olhar para estes sinais. E, portanto, o Tribunal faz um trabalho todo. Eu já tive arguidos, julguei-os, que se tivesse que dar as penas andavam na casa dos 150 anos de cadeia. Acabei por dar 25 anos. Chegaram ao meio da pena, na flor da idade, mataram várias pessoas, chegaram a metade da pena. Estão na sua flor da idade, saíram. Têm liberdade. E podem gozar a liberdade, e, portanto, podem gozar isto é que é preciso ser visto. E os políticos não têm coragem de defender isso, porque acham que isto lhes dá menos votos e porque acham que isto não é uma boa política, mas é de facto a política certa. E se nós olharmos também para os estabelecimentos prisionais, que normalmente quando se dá a liberdade condicional é porque alguém assumiu os valores dos desvios dos crimes que fez, está recuperado. Sim. Para ser devolvido à sociedade. Hoje também as nossas cadeias não recuperam ninguém. É isso também que vamos tentar perceber se efetivamente este senhor, este Henrique Sotero, pode vir a ter uma reabilitação social, se ela é aceita. Na cadeia já sabemos que não, porque teve inclusivamente que ser colocado numa ala de segurança para zelarem pela sua integridade. Fomos até à rua questionar a alguns daqueles com quem nos cruzamos sobre o estranho perdão, estranho, será? Perdão da família de Henrique Sotero. Família direta e também a sua mulher e respectiva família. O julgamento ainda agora começou, mas já está acesa a polémica em torno do desfecho deste caso e sobre o peso que um problema psiquiátrico pode ter como atenuante de um crime tão grave como uma violação. É uma questão complexa que roça a ideia da inimputabilidade e sobre o qual quisemos recolher algumas opiniões. Pode um relatório médico como este ser uma atenuante na justiça, fazendo com que, no fundo, a pena seja mais branda? Sim, no caso de ser assim confirmado pelo médico, mas também temos que ver se realmente condiz isso, que seja correto, mas que ele que tem que pagar por aquilo que fez, não é? Porque sendo doente, isto agora toda a gente vai dizer que é doente, que tem problemas mentais e acaba por não se resolver o problema, não é? Realmente acho que não deve ser atenuado, até porque normalmente nestes casos usam essas doenças de psiquiatria e isso para atenuar exatamente o crime. Eu acho que não. Realmente, para ele ter repetido o feito várias e várias vezes, nunca poderia ter sido insanidade mental. Ele de certeza que sabia aquilo que estava a fazer. Eu acho que ele tem que pagar. E é pena, às vezes, aqui em Portugal, a justiça ser um bocadinho lenta e branda, até, para esses casos e outros, entre outros. Imagino que seria um filho seu, que sempre conheceu desde o momento em que ele nasceu, mas que ao fim de um certo tempo descobre que ele está envolvido numa situação destas. Um comportamento desviante que até então nunca ninguém tinha detectado e que, segundo os psiquiatras, haveria uma razão compulsiva por trás desse comportamento. Como é que reagiria? Estaria ao lado dele? Olha, eu não sei se estaria, no caso de ser meu filho, evidentemente que estaria ao lado, mas penso que tinha que ser responsabilizado por aquilo que fez. Porque mesmo na qualidade de filho, ele tinha que ser responsabilizado e já não conseguia de maneira nenhuma pagar o mal que fez às pessoas. Estaria ao lado dele, mas ele tinha que aceitar as consequências dos seus atos e a justiça tinha que ser feita independentemente de ele ser meu parente ou não. Enquanto namorada, não sei como é que responderia àquilo, mas a mãe é mãe e acho que a mãe se sentiria um bocado culpada por aquilo que o filho fez, mas a mãe está sempre do lado do filho. Não sei, sinceramente não sei. Também não, só na altura é que se vê a reação da nossa pessoa, não é?
Do que ouvimos, quase todas as respostas traduziram uma certa unanimidade. Sabe-se, porém, que no caso de Henrique Sotero, ele não estará a fazer uma travessia no deserto sozinho. Segundo os jornais, e apesar da gravidade dos factos, os pais e a própria namorada continuam a visitá-lo no estabelecimento prisional de Lisboa. Ora então, Santos Pereira, muito obrigado. Nós já ouvimos aqui que estes relatórios psiquiátricos podem servir de atenuante, podem vir a ser analisados para servir de atenuante, mas esqueçamos este caso em particular e falemos de modo geral. Há comportamentos humanos que são absolutamente inesperados e que podem ter uma justificação para que eles sucedam. No caso do cariz sexual, isto também é verdade? Ora bem, Jorge, a verdade é que nós gostamos sempre de encontrar explicações para os comportamentos humanos, sejam eles comportamentos bons, sejam comportamentos desviantes como estes. E se quisermos ser compreensivos em relação à gênese das coisas, eu diria que sempre encontraremos razões que justificam e que minimizam o dano que aquela pessoa está a fazer. A verdade é esta, e ele fala de uma mãe. Antes de mais, eu gostaria de fazer um intervalo para, e é uma declaração, como agora se diz, uma declaração de interesses. O António José Albuquerque é um psiquiatra de mão cheia, é um grandíssimo psiquiatra, é um homem de... Foi quem fez o relatório do Henrique Sotero. De uma honestidade absolutamente a toda a prova, não tenho disso dúvidas nenhumas. Também tenho alguma dúvida que, quando ele diz que há fenómenos químicos por detrás do comportamento dele, esteja a querer branquear os comportamentos. Isto porquê? Porque há sempre fenómenos químicos dentro do nosso cérebro que justificam o nosso humor, o nosso comportamento, há um conjunto de coisas. E o facto de serem fenómenos químicos não significa que nós não sejamos responsáveis pelas coisas. O que quer dizer é o seguinte, este homem... Podemos nós controlar esses fenómenos químicos? Não, nós não podemos controlar. De facto, nesse caso, os fármacos é que podem controlar. Não conheço nenhum fenómeno químico que leve alguém a violar sucessivamente pessoas, a roubá-las, não é só violar, a roubá-las, a sequestrá-las, não conheço nenhum... A preparar cada uma daquelas violações não com todos os conheço, requintes. tenho que conhecer, como o Dr. Rui dizia, e eu também não conheço claro. o arguido. Quero dizer é que não conheço, não há de facto fenómenos químicos que expliquem isso. Evidentemente ele ter uma mãe que, quando ele tinha 12 anos, se divorciou do pai. Uma mãe que tinha, penso eu, 3 filhos, que super investiu no trabalho para cuidar deles, ser mãe e pai, como ela diz. Sim. Como ela diz, obviamente, há de deixar algumas marcas. O que eu quero dizer é que se as pessoas... Mas nem todos os filhos de pais separados ou que tenham sentido falta de carinho Sónia, há dão em muita violadores, gente que viveu situações muito mais piores brutais ainda. e tem comportamentos perfeitamente equilibrados. Isso não colhe. Apenas colhe para as pessoas de que nós somos todos simpáticas e gostam de perceber a razão das coisas. E isto não é a razão das coisas. A mãe ser uma mulher fria é apenas uma explicação que colhe para um comportamento que de facto é, em minha opinião, porque a outros níveis ele é um homem completamente equilibrado, sim, é um bom profissional, parece que é um bom namorado, senão a namorada não o apoiava, enfim, fez uma trajetória completamente normal, tinha a consciência da ilicitude dos crimes e, portanto, obviamente, as atenuantes são sempre, digo eu e continuo a dizer, estou de fora, muitíssimo pequenas, se é que existem. A verdade é esta, há determinadas doenças, estou a pensar, por exemplo, na esquizofrenia e em outros quadros psicóticos, em que o doente delira, tem uma visão do mundo completamente diversa da realidade, acredita piamente e sem qualquer capacidade, nós não temos qualquer capacidade de modificar essa convicção, senão através da medicação, acredita piamente, por exemplo, que Deus o manda fazer uma determinada coisa e ele mata, ele faz. Ele mata. Se Deus o mandar matar não sei quem, porque sim, é o diabo, ele mata. Se sabemos e se temos a certeza que este homem estava num surto psicótico com delírios deste tipo, obviamente ele vai ter que ser, não tem pena atenuada, não pode ser condenado. Mas a sociedade tem que se defender, pode defender-se, e ele tem que ser, por exemplo,
internado compulsivamente numa ala psiquiátrica de uma prisão ou noutro hospital qualquer. Tive muitos doentes no hospital de Conde de Ferreira onde trabalhei, tive muitos doentes assim, e que neste momento já não oferecem perigo e que até já tiveram alta. Mas pode ou não aquele homem ou outro homem qualquer premeditar todos os seus atos para a persecução da sua loucura? Para a persecução de um ato invulgar, para a persecução de... Tudo aquilo que ele faz, popularmente pode ser considerado loucura, mas psiquiatricamente não é loucura. Claro. Ele faz aquilo que quis fazer, tem um desvio de comportamento apenas na área sexual, eu diria que é, vamos dizer assim... Então é um cidadão... aparentemente exemplar. Há aquilo que eu chamo uma segmentação moral, quer dizer, em todos os outros níveis funciona bem e tem aquele quisto que de facto faz fazer aquilo, com consciência do que faz, aparentemente. Não é por acaso, acho eu, mas continuo a dizer, eu se calhar estou a fazer um julgamento e não devo fazer processos de intenção. Não é por acaso que ele pede ajuda ao António José Albuquerque em um mês, ou seja, quando percebeu que estava a ser perseguido. Isto parece-me inteligente, que estava a ser perseguido pela PJ. Sim. E não é por acaso que diz à namorada... Por aconselhamento da namorada. O que aconteceu... É a namorada que o aconselha um mês a consultar depois, ou seja, só quando ele se sentiu apertado, sim, é que tentou movimentos no sentido de se defender. Este é um homem aparentemente lúcido, que de facto tem um desvio sexual grave. Uma das afirmações, e que ele dá como justificativo, é que apenas queria sentir-se desejado. É uma outra história. É outra história que pode colher, e a grande maioria das pessoas acha, coitadinho do homem que não era desejado, um tipo de 30 anos, que até nem parece exatamente mal parecido, que tinha uma namorada de 9 anos, queria sentir-se desejado. É aparentemente uma balela, como outras balelas quaisquer que ele poderia... Mas que com certeza que o tribunal terá em linha de conta. E ainda por cima achava que as raparigas que ele violava tinham prazer nisso. A verdade não tinha a consciência do que estava a causar dano, elaborando aquilo que considerava ser uma fantasia de que a vítima estaria a ter prazer, que associava também a um sentimento de impunidade e que, apesar de num momento posterior sentir culpa e reconhecer o dano, não tinha capacidade em alterar a conduta, tentando repetir. Os violadores erotizam o medo e o terror da mulher que está a ser violada. Isto é o que acontece. Esse é que é o problema. E há estudos feitos relativamente a essa matéria que nenhuma mulher que é violada tem prazer. Isso é outra ficção. Evidente. Isso é outro dos enganos. Paulo Afonso, só de ter fantasias de prazer nesse tipo de situações, mas na violação de facto era o que faltava. Paulo Afonso, nós temos estado aqui a falar no Henrique Sotero, mas não nos podemos esquecer, obviamente, de todas as mulheres que foram alvo destes crimes deste senhor. Será com certeza um trauma que vai persegui-las até ao final das suas vidas? Sim, melhor do que eu está aqui o doutor... O contacto que tem tido pelas que mulheres... é psicólogo e pode falar das consequências... Psiquiatra. Desculpe. Mas, claro que as consequências são gravíssimas e estas mulheres nunca vão esquecer aquilo que lhes aconteceu e é um trauma para toda a vida. Aliás, muitas vezes deixam de conseguir sair de casa sozinhas, de andar na rua sozinhas, têm medo de sair, de que lhes volta a acontecer. E de se relacionar até com outras pessoas. Por exemplo, o relacionamento com homens no local de trabalho, até no local de trabalho, com os colegas de trabalho, porque todos são potenciais violadores, exato, não é? Pronto. Estas mulheres criam muitos traumas e têm os problemas de isolamento, insónias, depressão, as consequências são gravíssimas, tanto a nível psicológico, social, familiar, tem consequências gravíssimas para estas mulheres e depois aqui neste caso estamos a falar de jovens e crianças, não é? Temos ali duas meninas de 13 e 14 anos e depois todas elas tinham menos de 18 anos, sim, quase todas, não é? Portanto, estamos a falar numa fase da vida muito importante para elas e que as vai marcar para sempre, porque ainda estão a formar a sua personalidade, ainda estão a crescer e de repente são vítimas de um crime tão terrível como este, não é? E depois acho incrível como é, eu estive a ler as notícias, para vir aqui estive a ler as notícias que foram saindo no jornal, como é que ele pode dizer que como não choraram,
se elas tivessem chorado, que não as tinha violado, não é? Isto é pôr a culpa naquelas meninas. E, além disso, elas não choraram, provavelmente porque estavam num terror absoluto, num medo absoluto, com medo até de perder a própria vida. Não é nessa altura que a pessoa chora, nessa altura a pessoa está em choque e a tentar encontrar uma saída, não é chorar. Chorar, devem chorar elas agora e muito, não é? Claro. Depois do que lhes aconteceu. Claro. Não, e com o decorrer do processo, com certeza que se estas mulheres tiverem que ser de novo ouvidas, quer seja pela polícia, quer seja voltam às vivências. Sentem-se violadas outra vez. Sim, terem de falar outra vez de tudo e contar, se calhar, no Instituto de Medicina Legal, na denúncia que vão apresentar na polícia. Isto é terrível. Que tipo de apoio é que presta ao MAR a estas mulheres? Nós recebemos as mulheres vítimas de violência no centro de atendimento, não é só de violação, claro, de violação, claro. Violência em geral, e temos atendimento psicológico, jurídico e social. Portanto, podem pedir ali toda a informação jurídica, se precisarem de apoio social, nós também temos uma assistente social e depois temos o atendimento psicológico, então num local reservado, e nós tentamos fazer todos os contactos necessários para tratar de tudo o que é necessário tratar, das questões práticas, de forma a que não seja necessário a vítima estar a contar em todos os sítios o que é que se passou. Nós vamos fazer os contactos e acompanhá-la e ajudá-la a tratar deste processo sem se sentir sozinha e é o que sucede muitas vezes. Rui, nos casos de violação, e no teu caso em particular, vamos esquecer este processo, nos casos de violação é natural que a família proteja o criminoso. Agora, não te causa estranheza a namorada? Isso obriga-me a falar no caso concreto, Jorge. E, portanto, não no caso concreto, de uma companheira, da mulher. O que é preciso é que a justiça se faça e se faça bem. Reações familiares podem ser criticadas, mas são reações familiares e, portanto, naturalmente... Mas causa de estranheza ou a tua prática já te preparou para fenómenos tão... Há situações para todos os gostos, se tu quiseres. E, portanto, tem havido situações em que a família tem uma posição, como ouvimos ali na peça, sim senhora, estaria ao lado dele, mas naturalmente que exigiria, ou pelo menos entenderia que ele deveria ser responsabilizado, ou que ela deveria ser responsabilizada, mas naturalmente que, tendo situações, isto é, se nós quisermos filosofar ou doutrinar sobre isto, o que está em causa, que crimes é que estão em causa, para além de roubos e não sei o que, está em causa violações. Violações a outras mulheres. Naturalmente que, como é que uma mulher, falando abstratamente, sendo namorada, sendo mulher, sendo companheira, como é que aceita uma situação desta natureza? E, portanto, evidentemente que há coisas muito insondáveis na mente humana e nos comportamentos humanos e nas reações humanas e, portanto, cada vez somos... No hipotético criminoso também não houve várias violações até se ter chegado a uma relação tão longínqua. Cada vez somos surpreendidos e, portanto, a mente humana é um mundo vasto e vastíssimo e, portanto, capaz de reações de maior bom senso como de reações praticamente impensáveis. Que tipo de acompanhamento têm pela justiça portuguesa estas mulheres violadas? Hoje há acompanhamento do ponto de vista, digamos, da Associação de Proteção das Vítimas. Hoje o modelo, já houve umas ligeiras alterações no sentido de se reequilibrar aquilo que do meu ponto de vista não estava equilibrado, que é um estatuto bem delineado, bem sustentado de defesa do arguido e havia uma desproteção absolutamente total e absoluta da vítima. Hoje as coisas estão mais reequilibradas, mas ainda não estão naquela medida que eu, por exemplo, entendo que seria necessário. Isto é, o sistema tem que olhar para o arguido, o sistema tem que dar garantias de defesa do arguido, mas não pode desproteger a vítima. E naturalmente que hoje já há algum acompanhamento, embora não funcione ainda muito bem,
não funciona ainda muito bem, mas já há um acompanhamento. Evidentemente que estas pessoas, e a minha experiência de 20 e tal anos de julgamento, naturalmente que estas pessoas, cada vez que apareçam a testemunhar, a representar aquele ato e a, digamos, a revelar o ato, evidentemente que estão a prolongar o seu ato de sofrimento, o seu ato de agonia, que são situações que marcam indelevelmente qualquer mulher. Passaste por alguma situação de perdão em tribunal? Não. Das violadas? Não. Nunca tive nenhuma situação em que, aliás, isto são crimes públicos, o perdão não desresponsabiliza do ponto de vista criminal. O problema é o oposto. A grande maioria uma boa parte das mulheres nem sequer se queixa de violação por saber o que vai sofrer por se queixar. Hoje já, por exemplo, a violência doméstica já deixou de ser um crime particular. Passou a ser um crime público. E, portanto, passou a ser um crime público e, portanto, é também uma melhoria substancial que se fez no sentido de se dar, digamos, o sistema olhar para este tipo de crimes de outra forma e de outra maneira. E também melhorou, porque nós tínhamos, na reforma de 2007, o legislador a dizer que nos crimes pessoais aplicava-se aqui a figura do crime continuado e, portanto, havia aqui uma responsabilização. Felizmente que isso já foi banido da nossa lei e, portanto, cada crime é cada responsabilidade individual. Meus caros, muito obrigado por terem estado aqui connosco na Praça da Alegria. Amanhã voltamos a